E aí, minha gente, tudo em paz? Tranquilos? Vamos nós, né? Continuar os nossos estudos. Nesse vídeo, eu irei trabalhar com vocês mais um movimento separatista do século XVIII, que acabou, de certa forma, agitando o território brasileiro, mais precisamente a famosa capitania da Baía de Todos os Santos, no caso, na Bahia, quase 10 anos depois da bendita da Inconfidência Mineira, que eu trabalhei no momento anterior, não sei se vocês lembram, já assistiram inclusive, que no caso foi a Conjuração Mineira, foi o que eu trabalhei no vídeo anterior. Também na Bahia vai ocorrer um movimento, também conhecido como Conjuração Baiana, ou também conhecido como Revolta dos Alfaiates. Diferente do movimento da Conjuração Mineira, que foi acentuadamente, de certa forma, não resta nenhuma dúvida, um movimento elitista, aqui na Bahia, por exemplo, na Conjuração Baiana, vai ter muita participação popular. Lógico que também alguns membros das elites, insatisfeitos com o domínio português, eles vão acabar também aderindo a essas ideias, a esse movimento separatista que acaba sendo conhecido, que acaba entrando para a história como a famosa Conjuração Baiana ou também Revolta dos Alfaiates. Esse movimento também vai ser conhecido. Bom, minha gente, não esqueça, o contexto é o século XVIII. O que está acontecendo na Europa? As ideias iluministas. O iluminismo é debatido, trabalhado, lido, é um movimento que visa o esclarecimento da população, prega na razão como ela é capaz de levar o progresso, a humanidade em busca da paz e da felicidade. Tudo isso vai acabar residindo nessa famosa razão. O iluminismo é um movimento nacional, filosófico, político, econômico. Voltaire, por exemplo, vai trabalhar a ideia da liberdade de expressão. Montesquieu, por exemplo, nosso amigo Montesquieu vai acabar propondo a tripartição de poderes, a harmonia entre os poderes, que hoje está presente, por exemplo, nas constituições. Por exemplo, na Constituição brasileira existe o famoso poder executivo, legislativo e judiciário. Isso é uma premissa iluminista defendida pelo Barão de Montesquieu. As democracias que existem no mundo acaba existindo essa tripartição, executivo, legislativo e judiciário, como formas de poder autônomas. Nada de um poder está interferindo em outro poder, já dizia Montesquieu. Quando uma pessoa tem o poder, a tendência é abusar dele. Para evitar que isso aconteça, vai ser sugerido o quê? A repartição entre os poderes, ou tripartição. No caso, os poderes atuam de forma conjunta, visando o bem-estar comum de suas respectivas populações. E lá no século XVIII, como a gente viu na Conjuração Mineira, também vai acabar explodindo na Bahia a famosa Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, que eu vou começar a me ater agora nesse exato momento. Olha, minha gente, não esqueçam que Salvador foi a nossa primeira capital. Vocês não esqueçam também que Salvador era uma cidade muito movimentada, desembarque de mercadorias, aquela circulação de pessoas, comércio, etc, etc, etc. E nessa historinha, minha gente, a cidade de Salvador também não vai ficar atrás. Vai ser uma cidade com um porto muito movimentado, onde desse movimento vai se tornar praticamente impossível os ventos do iluminismo não chegarem também na cidade de Salvador. Essas ideias também chegam, minha gente. Essas ideias também chegam, que era o que muita gente dizia na época. Vou até citar um exemplo de quem não gostava dessas ideias iluministas. A Igreja Católica, por exemplo, ela vai acabar afirmando, de certa forma, que eram abomináveis ideias francesas. O iluminismo ou a filosofia das luzes, ela vai ter suas origens na França. Que essas ideias iluministas acabam o quê? Triunfando na bendita da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade vai ser o lema da Revolução Francesa, por exemplo. Mas, antes de tudo isso, o iluminismo continua sendo discutido, debatido, trabalhado, posto em prática, por que não dizer? A independência das três colônias vai ter essa influência iluminista. Os conjurados mineiros tentaram criar uma república em Minas Gerais, cuja capital seria a cidade de São João del Rei. Os baianos também vão ter essa ideia de implantar uma república na Bahia.
Nessa historinha, o iluminismo desembarca em Salvador, as elites vão acabar, de certa forma, também, lógico, entrando em contato com essas obras, discutindo, debatendo, e essas ideias chegam até o povo baiano, que nessa história, um grupo de pessoas letradas também vão entrar em contato com essas ideias e vão propor mudanças radicais. Romper com Portugal, por exemplo. Romper com Portugal, por exemplo. Que nessa historinha, a cidade de Salvador vai acabar aparecendo, principalmente nos principais pontos da cidade de Salvador, muitos papéis sediciosos. Papéis esses que tinham, por exemplo, ideias iluministas, propostas e mais propostas para a emancipação política da capitania da Bahia, onde nos temas fixados nesses papéis, que eram colocados principalmente nos principais pontos da cidade de Salvador, tinham ideias, por exemplo, de que onde eles vão acabar defendendo o aumento do pagamento dos soldados, independência da Bahia, criação de uma república, a abertura dos portos baianos a todas as nações amigas, a todas as nações que eles bem desejassem comerciar. E um desses lemas, minha gente, dizia, uma das frases, aliás, desses panfletos, desses cartazes, dizia o seguinte: todos serão iguais, não haverá diferença, só haverá liberdade, igualdade e fraternidade. Em muitos desses papéis, em alguns desses papéis, tinha uma frase, uma assinatura, intitulada Anônimos Republicanos. Esse movimento desses papéis que eram fixados na cidade de Salvador defendia pagamento para os soldados, aumento, aliás, um pagamento de certa forma, aumento do pagamento dos soldados, muito bem, independência da Bahia em relação a Portugal, criação de uma república baiana, abertura dos portos de Salvador a todas as nações com que eles desejassem o quê? Praticar comércio com que eles bem entendessem. Aí, minha gente, nessa historinha a confusão foi instaurada. O governador da Bahia quer saber quem é que está fazendo tudo isso. Quem é que está fazendo tudo isso? Na época, se eu não me engano, o governador da capitania da Bahia de Todos os Santos era Dom Fernando José de Portugal. Ele, ao saber dessas ideias perigosas, abomináveis, ideias francesas, como se dizia na época, ele vai, de certa forma, iniciar um processo de investigação. Quem é que está fazendo isso? Quem é que está espalhando esses panfletos, esses cartazes? Isso é muito perigoso e medidas vão ser tomadas. Nessa historinha, o objetivo do governador da capitania da Bahia é descobrir quem é que está espalhando esses papéis, quem é o autor intelectual por trás de todo esse movimento. Nessa historinha, minha gente, abre-se o processo de investigação e no dia 22 de agosto de 1798, aí é que aparece papel mesmo, fixado nas portas das igrejas, nos principais pontos da cidade, aí é que o governador vai ficar um arara mesmo. Que nessa historinha, minha gente, não esqueçam que a capitania da Bahia, a população negra, ela vai ser muito maior do que a população branca. Até hoje, minha gente, a composição da cidade de Salvador, se vocês perceberem o que tem de descender, o que tem de afro-brasileiros, é uma coisa impressionante, minha gente. Uma coisa impressionante mesmo. A capitania da Bahia recebeu, sim, muitos africanos na condição de escravos. E eles que vão acabar, de certa forma, conquistando a sua liberdade no decorrer desse processo político. Enfim, minha gente, nessa historinha, o medo das autoridades baianas era que acontecesse em Salvador algo parecido com o que estava acontecendo lá no Haiti. O Haiti, por exemplo, foi uma ex-colônia francesa. Os escravos e os ex-escravos pegaram em armas e lutaram, conquistando a independência dentro da França, que é até hoje o mais claro
exemplo de bem-sucedido de rebelião negra nas Américas que resultou na independência de um país. O Haiti vai conquistar sua independência diante da França, graças à luta dos escravos e ex-escravos, que alguns deles sabiam, por exemplo, ler e escrever, e também, adivinhem, entraram em contato com as ideias do iluminismo. O iluminismo, minha gente, vai fazer um estrago danado mundo afora. Vídeo exemplo, Revolução Francesa, que eu já trabalhei, por exemplo, em outros vídeos. Bom, aí nessa história o medo era esse, de que a Bahia se tornasse uma república negra, de que acontecesse, por exemplo, estava acontecendo no Haiti, e a elite branca, assustada, temerosa, quer saber quem são os autores intelectuais desses manifestos, desses panfletos, desses cartazes com essas abomináveis ideias francesas, ideias iluministas. Não esqueçam disso. Nessa história, a violência acabou entrando em campo. Autorizados pelo governador da capitania da Bahia, pelo governador da capitania da Bahia, as tropas militares vão reprimir violentamente esse movimento. Que nessa história, minha gente, eles vão acabar chegando a alguns suspeitos e nessa historinha vários vão ser presos. 59 pessoas, se não me engano, vão ser presas, mas apenas 34 pessoas vão ser apontadas como culpadas por tudo isso que está acontecendo. No caso, eles vão acusar 11 militares, 10 alfaiates, daí a ideia da revolta dos alfaiates, e outras pessoas cujas atividades não foram informadas durante esses autos do processo. Agora, minha gente, nessa historinha, apesar de ser um movimento popular, a elite também apoiou de certa forma, viu? A elite também vai acabar se tocando, vai acabar percebendo de que algo não está indo muito bem nessas relações entre Brasil e Portugal, que nessa historinha, simplesmente, alguns membros da elite também serão presos. Um deles é um tal de Cipriano Barata. Cipriano Barata, formado em medicina pela Universidade de Coimbra. Na época não existia universidade em nosso país. Os colonos mandavam seus filhos estudarem lá na Europa. Coimbra, de certa forma, de preferência, devido à questão da língua materna, a proximidade entre Brasil e Portugal, enfim. Muita gente acabava se formando em algum curso de nível superior, direito, medicina, por exemplo, e ia estudar na Universidade de Coimbra. Cipriano Barata, por exemplo, foi um camarada, que se formou na Universidade de Coimbra em medicina. Ele também vai ser apontado como um dos autores intelectuais desse movimento. Cipriano Barata era médico que vai participar também dessa conjuração baiana. Mas, minha gente, nessa historinha, Cipriano Barata tinha lavouras, escravos, e, minha gente, um pouco depois, em 1799, ele vai ser libertado. A alegação que houve foi falta de provas. Faltaram provas para incriminar o nosso amigo Cipriano Barata. Assim vai dizer as autoridades da época. Aí, minha gente, nessa historinha, um tal de tenente chamado Hermógenes Pantoja e José Gomes de Oliveira Borges, também brancos, vão ser perdoados. Sim, os brancos vão ser perdoados. Perdoados mais uma vez. Aí nessa historinha, minha gente, vai ter um soldado negro chamado Luiz Gonzaga das Virgens, que vai ser apontado como o autor intelectual de todo esse movimento, o cabeça por trás do movimento. Ele, minha gente, nessa historinha, ele vinha colecionando deserções no exército. Ele havia desertado 3 vezes do exército baiano. Ele vai ser punido por essas deserções com trabalhos forçados, depois ele vai ser perdoado. Mas, minha gente, ele não vai parar. Ele não vai parar. Ele sabia ler e escrever. Ele
vai entrar em contato com as abomináveis ideias francesas. Quais ideias são essas? Ideias iluministas. Ele vai participar desse movimento ativamente. Ele se reclamava do pagamento atrasado. Ele se reclamava de usar fardas gastas e remendadas. O militar, minha gente, se queixando do seu uniforme, se queixando do atraso do pagamento. Isso incomoda muita gente, a população que trabalha sabe perfeitamente falando que não tem nada mais desestimulante do que um profissional estar trabalhando e recebendo atrasado. Isso é horrível, triste. Vocês há de me entender o que eu estou falando. Bom, minha gente, aí nessa historinha, ele considerava humilhante tudo isso, mas reconheceram a letra dele, segundo os processos da época, viu? Em uma das assinaturas intituladas Anônimos Republicanos, de que os juízes não vão ter dúvidas de que Luiz Gonzaga das Virgens vai ser o carinha, que vai ser o autor intelectual por trás de tudo isso. Eles vão dizer que a mesma letra que está nos papéis que estavam espalhados por Salvador é a caligrafia de Luiz Gonzaga das Virgens. Aí o que é que vai acontecer, minha gente, nessa historinha? Sabe o que é que vai acontecer? Sabe o que é que irá acontecer? A repressão ao movimento. A repressão ao movimento. Nessa historinha dessa repressão ao movimento, nessa historinha da repressão ao movimento, o governador da capitania da Bahia não vai perdoar os autores intelectuais por trás disso tudo. Nessa historinha, minha gente, o governador da Bahia vai vir com mão de ferro, vai punir de uma maneira exemplar os envolvidos no movimento. Teremos 2 pesos e 2 medidas. Os brancos vão ser perdoados. Para os negros virá a pena capital, que é a morte por enforcamento. Tanto é que o governador da Bahia, na época, mandou construir uma nova forca, maior do que a que existia. Homens como, só um minutinho aqui, minha gente, Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas de Amorim Torres, nossos amigos, ambos que eram soldados. O aprendiz de alfaiate, por exemplo, Manuel Faustino dos Santos Lira, e o mestre alfaiate e dono de uma alfaiataria chamado João de Deus do Nascimento, esses caras vão ser enforcados e esquartejados. Todos eram negros, minha gente. Para os brancos o perdão, para os negros a justiça. E é uma justiça exemplar. Era considerada, por exemplo, a chamada punição exemplar, você morrer enforcado. A pena capital veio para esses homens, Luiz Gonzaga das Virgens, o nosso amigo João de Deus, o nosso amigo Manuel Faustino dos Santos e o outro jovem, agora me esqueci o nome dele. Eita, como é o nome do outro? Perdão, não me lembro mais. Lucas Dantas, pronto, lembrei, Lucas Dantas. Para essa galera, negros, soldados, alfaiates, vai vir a pena capital, isto é, a famosa morte por enforcamento. Segundo os relatos na prisão, minha gente, parece, 2 deles tentaram o suicídio por não suportar as condições que estavam vivendo em suas celas. Aí nessa historinha, minha gente, eles vão ser enforcados em 1799. Agora eu me esqueci a data da execução deles. Que, minha gente, nessa historinha, eles vão ser enforcados, esquartejados, isto é, terão partes de seus corpos cortados, cabeça, braços, membros, cabeça, braços e pernas, e vão ser expostos nos principais pontos da cidade de Salvador, para que todos vissem o que era que acontecia
com quem desobedecia às autoridades. Esse crime é chamado crime de lesa majestade. Punição, a morte na forca. Logo em seguida, serão esquartejados. Sim, esses homens sonharam com a independência. Sim, esses homens sonharam com uma Bahia livre, com uma Bahia independente, com uma república, com o fim da escravidão, com a abertura dos portos. Sim, eles morreram com esse sonho, lutaram por isso. O destino dessa galera foi a morte, foi a chamada punição exemplar para quem ousasse se rebelar diante do domínio português. Esses dois movimentos separatistas, Conjuração Mineira e Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, são movimentos separatistas. Eles não têm, por exemplo, um projeto de Brasil, pensam em suas respectivas áreas de origem, Minas Gerais e, respectivamente, a capitania da Bahia. A independência só vai vir no início do século XIX, por um tal de Dom Pedro I, que, diga-se de passagem, aliás, Dom Pedro I só vai se chamar quando ele for aclamado imperador, por Pedro, o príncipe regente, filho de Dom João VI, que na verdade é um português. Sim, é um português que proclama a nossa independência. Bom, por aqui eu encerro. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Me desculpe assim um pouquinho da falha da memória com alguns envolvidos que eu acabei me esquecendo. Tive que recorrer a uma pescazinha aqui. Mas, enfim, eu espero ter esclarecido esse movimento a todos vocês. Quem gostou, dá um joinha e contribuam, colaborem para o crescimento desse nosso canal. Obrigado, pessoal. Valeu, até a próxima. Tchau.